Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Pessoal, no nosso último encontro, nós começamos a ver a unidade 3 da apostila, que tem como tema o conceito de cultura e a sociedade de classes, né? Começa ali da página 707 e vai até a página 712. Eu me lembro que nós vimos o conceito de cultura e definimos como tudo aquilo que o ser humano produz, tanto de forma material como de forma espiritual. Lembram disso? Vimos também a origem da palavra cultura e as suas variadas definições, desde a Roma antiga até na modernidade, ok? Até o começo da modernidade ali, né? Então, pessoal, para terminar essa parte histórica da cultura, vamos ali na página 709, que diz o seguinte, ó, cultura e natureza na modernidade. Resumidamente, isso significa o quê? Que com o advento de novos materiais, digamos assim, de novos objetos sendo introduzidos na vida das sociedades da época, principalmente da sociedade inglesa e da sociedade francesa, a estrutura toda dessas cidades toma uma conotação diferente, toma um aspecto diferente. Ou seja, a industrialização dessas cidades faz com que novos objetos sejam absorvidos pela cultura desses povos, certo? Como, por exemplo, a questão do uso da eletricidade, né? O uso do ferro nas arquiteturas, que começou a mudar a arquitetura. Então, foram elementos que transformaram a vida social de franceses e ingleses, certo? Outro fator importante, pessoal, que acontece na modernidade é a consolidação dos Estados-nações. O que significa dizer isso? Que o Estado agora ele tem a seguinte conotação, ele tem uma delimitação geográfica, certo? E dentro dessa limitação geográfica se constitui ou se constituiu um povo com identidades culturais. Então o Estado passa a ser aquele ente político e geopolítico determinado pelas suas limitações físicas realmente, as suas fronteiras, certo? E dentro dessas fronteiras nasce, digamos assim, um povo com identidades culturais, com língua semelhante, com a língua semelhante, costumes semelhantes, certo? Então, isso quer dizer Estado-nação, Estado delimitado dentro de um território e o povo dentro desse território. Isso sintetiza, pessoal, a ideia que começa a nascer do que é ser, por exemplo, inglês, né? Eu nasci dentro desse território com essas características, esses hábitos culturais que me foram passados e me tornei inglês dessa forma. E o francês também é a mesma coisa. Dentro daquele setor determinado geograficamente, com hábitos culturais semelhantes que vão sendo passados a eles, e isso faz com que sintetize o francês, o inglês, certo? O alemão, enfim, todas as sociedades que conhecemos, ok? Com isso, pessoal, a cultura passa a ter um privilégio muito grande, ela tem uma conotação muito maior, certo? Ali na página 709, 710, podemos acompanhar que a cultura passa a ser objeto de vários estudos até, por causa dessa importância que ela ganha, né? Desse prestígio. E até mesmo um grande filósofo representante do iluminismo, que foi Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma conotação, só que nesse caso é negativa, né? De sociedade, mas nos dá a ideia do quão importante é essa transmissão cultural. O que ele diz? Ele diz que a sociedade, ou melhor, que o homem, o ser humano, é uma folha em branco que vem ser preenchida pela sociedade, né? E que acaba corroendo o ser humano. Então ele tem uma visão negativa, que não é legal, mas ele mostrou que a sociedade transmite hábitos culturais, nós absorvemos isso tudo, né? Então veja a importância do termo cultura nesse momento, tá? Assim, pessoal, nós chegamos no ponto central da apostila, continuamos ali na página agora 710,
onde o elemento cultura ele tem uma diversificação, ou seja, ele se divide em dois. Ali no tema que diz cultura e sociedade de classes, nós vamos entender que a perspectiva sociológica é estudar a cultura de uma maneira geral, né? Esse termo, mas ao fazer esse estudo, nós nos deparamos sempre com aquela situação, cultura erudita, cultura popular, oculto e o inculto, né? Daria para colocar dessa forma. Então, essa é uma barreira que sempre tem que ser transposta, tá? Por quê? Porque o objeto da sociologia é mostrar que não há uma cultura superior à outra, né? Que não há uma cultura mais elevada porque absorveu determinados padrões. Não, toda cultura é importante. A diversificação cultural, principalmente no Brasil, é grande, né? Seja por etnia, seja por sua própria constituição do local em que vive, é uma variedade muito grande, né? Então nós temos o objetivo, nós estudiosos da sociologia, em quebrar esses paradigmas, ou melhor, quebrar esses modelos que constantemente nos bombardeiam de que há uma cultura superior à outra porque teve mais acesso a uma escolarização, musicalização, literatura, certo? Sim, isso é importante para a constituição do ser humano, né? Mas não significa dizer que porque eu tenho mais escolarização, né, ou tive acesso a outros elementos que uma outra determinada pessoa não teve, essa pessoa que não teve vai ser inferior a mim. Isso não é assim que funciona. A antropologia e a sociologia negam isso, tá? Então nós temos que quebrar isso. Não há uma homogeneidade na sociedade. As pessoas são diferentes, com culturas diferentes, e toda cultura é importante, tá? Então, visto isso, pessoal, ali na página 710, ele fala assim: por que nós entendemos, então chegamos nessa barreira de cultura erudita e popular, ou cultura elitizada e cultura não elitizada, digamos assim? É que, partindo de um histórico do capitalismo, ele faz com que elementos da cultura popular sejam absorvidos pelo povo mais simples, digamos dessa forma, tá? Simples por quê? Veja só, vamos começar então pela cultura popular. Os trabalhadores assalariados, camponeses, artesãos, eles faziam esse trabalho em que havia toda essa simplicidade, né? As pessoas não se vestiam, mais simples a forma de falar, né? E essa transmissão de cultura entre eles era feita após o expediente de trabalho, onde eles narravam, trocavam as suas experiências do dia a dia, ok? Isso era feito boca a boca, de forma verbal, que se chama, o boca a boca, o que eu quis dizer ao pé do ouvido, né? Essa conversa entre as pessoas, até mesmo um aprendizado de um ofício. O jovem aprendiz, ele observava o mestre fazendo e falando, explicando para ele, certo? E isso, infelizmente, deu a conotação de que era uma cultura inferior, né? De que seria uma cultura mais pobre, mas sabemos que é errado isso, né? É uma cultura tão valorosa quanto as outras. Num outro contexto, pessoal, temos a cultura erudita, que é aquela cultura onde os nobres nos seus palácios acabam contratando artistas, músicos, literários, poetas, naquela pompa toda. Por quê? Porque havia até um poder aquisitivo maior. E isso deu essa conotação de que seria uma cultura erudita. Então, quem chegava nesse patamar teria esse tipo de cultura. Foi a cultura que gerou os colonialismos nas Américas, quando os portugueses chegaram aqui e viram os índios praticamente sem roupa. Eles falaram: são selvagens, né? Nós somos cultos, porque nós temos vestimentas, comemos com garfo e faca, chegamos num nível cultural. Isso é o etnocentrismo, onde a pessoa ou a sociedade tem a ideia de que uma cultura é superior à outra. Isso não é assim, tá?
Então, dessa forma, é que se acabou gerando essas duas situações, cultura erudita e cultura popular. Mas a cultura popular, como diz até ali no início da apostila, pessoal, na página 707, tem o seu valor também, né? O que acontece, por exemplo, na música atual, o hip hop, como ele fala aqui, o rap, que falam, que trazem letras trazendo problemas sociais, né? Mostrando a realidade das comunidades carentes, certo? Tem o seu valor e é muito importante isso, ok? Agora, o que acontece, pessoal, na página 711, que fala da produção da cultura na atualidade, é que a cultura atual, a contemporaneidade, acaba trazendo essa cultura popular para uma massificação e acaba se aproveitando disso tudo com o objetivo de lucrar. E essa massificação acaba fazendo com que o objetivo principal, com que aquela aura, né, que a cultura tem de transmitir uma mensagem, acaba se perdendo com o único objetivo de lucro, tá? Então, infelizmente, a indústria cultural acaba fazendo com que se perca realmente o sentido da cultura, certo? Veja, povo, tem um detalhe aqui muito interessante que eu estava vendo. A antropologia, ou melhor, a cultura, desculpa, a cultura, esse ponto bate com o texto de vocês, que vai ser cobrado na Federal. Eu até peguei aqui para vocês, tá? É do professor Roque de Barros Laraia. Acredito que vocês já têm ele em mãos, vocês têm ele em mãos, né? E tem alguns pontos aqui que batem, eu acho interessante que vocês releiam e façam essa analogia, principalmente na parte do determinismo biológico e determinismo geográfico, certo? Eu vou tentar passar com vocês rápido esses dois primeiros capítulos aqui, e na sequência dos outros vídeos nós vamos tentando embutir algum outro capítulo desse aqui ou de outro texto, certo? Vamos tentando assim dessa forma. Veja, pessoal, ali nos dois primeiros capítulos, ele fala do determinismo biológico e determinismo geográfico, certo? E a antropologia nega isso. Por quê? Porque eles dizem que não é a constituição física, a constituição genética da pessoa, a raça, a cor, que vai fazer com que a pessoa tenha uma cultura melhor, uma cultura superior à outra. Não. A cultura ela não é estanque, o ser humano tem essa capacidade de produzir, de absorver elementos culturais, seja que raça ou etnia for, ok? Então esse determinismo biológico tem que esquecer, mas é essa a ideia. E o determinismo geográfico também é negado pela antropologia, que diz que as condições ambientais fariam com que a pessoa fosse daquela, ou absorvesse aquela cultura daquela forma, porque nasceu naquele lugar, as condições geográficas lhe dariam aquilo, certo? Isso também é jogado por terra pela antropologia, pela sociologia, porque no estudo científico se verificou que dentro de um mesmo local geográfico existiam várias culturas, várias pessoas com culturas diferentes, ok? Então isso caiu por terra, certo? Pessoal, a princípio era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela participação. E se cuidem, no próximo vídeo nos encontramos novamente. Até mais!